Ernest Rutherford, que vai começar a tentar explicar melhor o comportamento do átomo e também vai nos ajudar a entender o comportamento do elétron. Em 1911, Geiger e Marsden, dois alunos que eram chefiados pelo Rutherford, realizam um experimento que era a ideia do Rutherford, que era bombardeamento com partículas alfa numa fina folha de metal. Normalmente usava o ouro, porque o ouro é bastante denso, 19,3 gramas por ml, então isso quer dizer que os átomos devem estar muito próximos no ouro. E aí o que aconteceu? As partículas alfa atravessavam aquela laminazinha de ouro, aquela películazinha de ouro, que a gente deve imaginar tipo aquele papelzinho alumínio que a gente usa para fazer assados, talvez mais fininho que ele ainda, e simplesmente as partículas alfa que saíam do átomo, que eles não entendiam muito bem ainda, elas atravessavam muito facilmente aquela matéria que parecia ser assim impenetrável. E aí vem a ideia do Rutherford de imaginar então um átomo que teria grandes espaços vazios. Porque se uma partícula é jogada contra uma estrutura densa como o ouro e ela atravessa, é um indicativo de que nós temos então um átomo que não deve ser maciço, como se imaginava o Thomson ou até o Dalton antes dele, uma esfera maciça, tipo uma bola de bilhar, como diziam do modelo de Dalton, né? Ou ainda o pudim, porque o Thomson já criou a ideia de que, como os elétrons tinham que ficar incrustados, a ideia de que não era uma massa assim muito rígida, né? Que era uma massa. E aí apelidaram o modelo de pudim, sabe como é que é, né? A galera não perdoa, né? Apelidaram, o modelo do cara é um pudinzinho onde ficam as passas, pudim de passas. Olha só que louco. Pois é, e o Rutherford, como ele queria criar um modelo que tivesse muito espaço vazio, ele cria o modelo planetário. Um modelo planetário em que ele vai ter duas regiões, uma região central chamada núcleo, uma região positiva e central chamada núcleo, e uma região chamada eletrosfera muito volumosa, aonde estão os elétrons. Região também externa, ele segue a mesma ideia do Thomson e coloca os elétrons nessa órbita externa, porque se ele está mais externo, ele está mais suscetível ao meio, ele está mais suscetível a poder dar as voltinhas dele, é ou não é? E gerar a corrente elétrica. Então, primeira coisa do átomo do nosso amigo Rutherford é que tinha muito espaço vazio. Tá? A segunda coisa, que existia então essa região positiva chamada núcleo. E a terceira coisa, que os elétrons eram externos ao núcleo e giravam no entorno desse núcleo em órbitas circulares. O que acaba gerando um desenho que é mais ou menos esse aqui, ó. Então, Odori, só um pouquinho, os caras acabam descobrindo coisas sobre o átomo, que existe um núcleo. Mais tarde, 1919, o mesmo Rutherford aí acaba descobrindo uma partícula nuclear chamada próton. Depois, ainda mais tarde, ainda em 1932, é descoberto o tal do nêutron. Mas a primeira partícula descoberta foi o elétron. Então, quer dizer que o átomo é uma estrutura formada por próton, nêutron e elétron, sendo que próton e nêutron têm muita massa e estão no núcleo, e os elétrons têm pouca massa, mas têm muita liberdade. Estão nessa região volumétrica, nessa região grande, aí com grande grau de liberdade. Tá? Uma coisa que eu gosto de reforçar muito, porque às vezes dá dúvida, tá? Ó, o elétron é negativo, o próton é positivo e o nêutron não tem carga. E o interessante é que, apesar do próton ser 1830 vezes maior que o elétron em termos de massa, ele tem exatamente a mesma carga do elétron. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Já foi até calculado isso aí, gente. Olha que show esse negócio.